Só que, claro que em cada carta existem muitos pontos que são importantes. E me perguntaram se é só o amor. Não, em 1 João capítulo 4 é para que a nossa alegria seja completa, capítulo 2 e 1 para que não pequemos, capítulo 2 e 26 para advertir contra os enganadores, capítulo 5 e 13 para que não pequeis e tendes vida eterna, e por aí vai. Eu destaquei um ponto que eu achei importante, mas toda a palavra divinamente inspirada, ela é fiel e verdadeira para nos edificar. Então, cada um pode analisar e escrever os pontos que achar importante. Mas a carta de 2 João, ela, no resumo, ela foi, que eu separei aqui como ponto, a quem foi dirigida esta carta. Ela é dirigida à senhora eleita e seus filhos. E também um outro ponto, o que João nos adverte em 2 João, é sobre os falsos mestres, que nós vamos estar estudando aqui. Autor apóstolo João, o propósito especial da carta é alertar contra os enganadores e combater a mentira. E ela é dirigida à senhora eleita e seus filhos. Esta mulher, ela não é identificada nas Escrituras. Há algumas linhas de estudiosos que defendem a tese de que a senhora eleita seja Maria, irmã de Marta, a qual estaria mencionada no versículo 13. E há quem tome, desses estudiosos, o termo senhora em grego, cúria, considerando como um nome próprio. Outras hipóteses sugerem que João tivesse chamado a senhora eleita a uma igreja específica ou a um lugar em geral. Nada disso se comprova dentro das Escrituras. Seguindo a mais rigorosa interpretação, nós não podemos afirmar qual tenha sido esta mulher. Apenas entendemos tratar-se de uma senhora que provavelmente era viúva. Porque, segundo o costume da época, caso esta mulher tivesse marido, não seria natural que o apóstolo lhe dirigisse diretamente uma carta. O texto também indica, assim, parece que acontecia alguns cultos na casa desta mulher. A igreja sempre é referida como noiva, noiva do Cordeiro. Se fosse para eu escolher, eu ainda gosto da ideia que o autor se refira à igreja. Eu gosto dessa linha. Mas claro que eu não sou dono da verdade e também não quero levantar nenhum tipo de polêmica na questão. Mas eu gosto dessa ideia que ele se referia à igreja especificamente. A terceira epístola de João, ela tem uma orientação aos crentes, que eu separei aqui. É a hospitalidade. O que nós vimos aqui, pastor, ser muito bem executado, muito bem feito por toda a igreja. É uma igreja hospitaleira, uma igreja agradável, uma igreja que qualquer pastor, qualquer irmão, qualquer visitante que vier a esta igreja vai se sentir muito bem recebido, porque esta igreja aqui que estamos é uma igreja hospitaleira. E aqui nesta epístola, a orientação aos crentes que ele deixa é a hospitalidade. João frisa muito também que devemos andar na verdade. É um outro ponto que eu destaquei. Ela foi escrita entre os anos 90 e 95 depois de Cristo. Alguns pontos que eu achei importantes. Saudações, no primeiro ao 4. Tem Gaio na história, que ele nos dá um bom exemplo, entre o verso 5 e 8, bom exemplo de Gaio, um crente muito bom. Tem também um mau exemplo de Diótrefes, que é um crente ambicioso.
Tem também Demétrio, Diótrefes está em 9:11. Tem também Demétrio, no 12, que é um crente fiel. E no final, entre 13 e 15, temos saudações. E essa terceira epístola ela é dirigida especificamente a Gaio. Era um nome bem comum na época, conhecido, tinha esse nome em muitos lugares. Tem ocorrência desse nome em Atos 19 e 29. Tem ocorrência desse nome em Atos 24, em Romanos 16, 23, em 1 Coríntios 1 e 14. Tem o verso 2, diz assim: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Este versículo, ele possivelmente é o mais conhecido desta carta. Sempre que se escreve uma carta de saudação, uma carta para um aniversariante, é comum nós usarmos vários versículos da Bíblia, mas esse é um dos que bastante se usa. E este texto está relacionado à alma do destinatário, ou seja, ao seu lado bom, ao seu interior. No mais, o verso expressa apenas o desejo de João no sentido de que Gaio tivesse boa saúde e fosse próspero. Existem umas correntes teológicas da prosperidade que fazem uso desse versículo para se pregar com prosperidade, mas no contexto eu entendo que ele estava se referindo ao interior e à saúde mesmo. No verso 3 e 4 fala sobre andar na verdade. Essa expressão ela é importante para João, significa praticar, viver de acordo com a verdade. Isso é bom para a nossa alma, para a nossa vida. Esse verbo andar, ele é utilizado muitas vezes pelo apóstolo em seus ensinamentos sobre a vida cristã. Paulo faz uso desse versículo em Gálatas, em Efésios, em outros. Trata-se de procedimento, da maneira de caminhar. E procedimento, a maneira de proceder de um crente é testemunho, é a maneira de andar com Deus, é a maneira de ser cristão, é a maneira de ser crente. E este tema, esse verso é usado muitas vezes. Como crentes, sempre, irmãos, nós temos que nos esforçar muito para dar o melhor de nós, para testemunharmos de que Jesus é na nossa vida. E para finalizar aqui, Judas. Eu não sei o que aconteceu, que a glicemia continua descompensada, viu, irmãos? Judas, ele também era meio-irmão de Jesus, o autor desta epístola. E ele faz a defesa da fé cristã. É um ponto importante para se guardar. O verso 3 e 4, Judas, ele é muito incisivo na defesa da fé cristã. É algo que eu gostaria que vocês guardassem sobre Judas, que ele é forte na defesa. E a palavra-chave deste livro é guardar, em 3 e 4. Ele é composto de saudações também, no verso 1 e 2. Ele defende veementemente a fé em 3 e 4. Ele fala sobre os deturpadores da palavra no verso 5 e 6. Ele traz instruções práticas para a nossa vida em 17 e 23 e adoração no 24 e 25, ou doxologia, como queira.
o que é guardados em Cristo? Judas diz que estamos guardados em Cristo no verso 1. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Isso, estar guardado em Cristo, estar dentro desta fortaleza. Ali perto da casa do pastor Haroldo tem um castelo, né? Construído aquilo para ter uma proteção muito grande. Mas a proteção de Deus, a fortaleza de Deus é muito maior do que aquilo, porque é o que nos guarda, é o que guarda a nossa vida. Se nós lermos apenas o verso 24, nós poderíamos pensar: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Poderíamos pensar que a nossa situação em futuro depende unicamente de Deus, se nós fôssemos pensar isoladamente neste versículo. Mas se fosse assim, nós não precisaríamos pensar no verso 20. Mas vós, amado, edificando-vos a vós mesmo sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então nós temos que orar constantemente, e nós que formos batizados com o Espírito Santo, orar também em línguas estranhas, porque isso edifica a nossa fé, porque a nossa fortaleza é Deus, mas verdadeiramente para nós estarmos bem perto de Deus e de tudo mais, nós temos que orar constantemente buscando ao Senhor. Ele também fala de nos conservar e de nos guardar. Conservai-vos no amor de Deus. E coisa boa é a gente se conservar no amor de Deus, né? Como é bom. Existem muitos milagres que Deus fez na minha vida, mas eu me lembro que em janeiro do ano de 1991, foi julho que nós mudamos para Penápolis? Junho de 92. Julho de 92, nos mudamos para Penápolis. E no ano de 93, eu fiz uma grande venda para uma empresa estatal do Brasil. E eu sei que eu fiquei trabalhando 3 meses na minha empresa, com força total, para atender aquela encomenda. E tive que colocar muita hora extra, extraordinária, para atender as vendas do mês. E eu fiz aquela entrega, e algumas empresas que concorriam fizeram algumas mexidas lá, e eu sei que eu recebi a devolução de todo aquele produto, e eu tive que pagar imposto, eu tive que pagar salários, eu tive que pagar todos os encargos, e recebi de volta matéria-prima e recebi de volta produto. No final do ano deste ano, meio do ano, eu recebi, após a devolução, um telefonema de uma advogada que disse: olha, eu vi que o senhor tem um grande valor para receber aqui no Nordeste, nessa estatal, e eu tenho como agilizar o pagamento. Eu pensei comigo, eu forneci, devolveu. O que essa mulher vai agilizar? Falei: o que você precisa? Uma procuração. E eu, pela fé, eu mandei esta procuração, porque eu precisava de um socorro de Deus. E eu sei, irmãos, que em dezembro a gente estava numa situação muito crítica, muito difícil na empresa. E eu recebi um telefonema da minha assistente financeira, que ficava em São Paulo naquela época, dizendo: seu Jorge, a companhia vai depositar o dinheiro, que banco eu indico? E eu vi um grande milagre de Deus quando a gente verdadeiramente se coloca nas mãos de Deus. Claro que depois eu entreguei esse material, porque já estava pago, não fiquei com isso para mim com engano. Mas eu vejo que Deus, irmãos, Ele continua a cada dia cuidando de nós. Verdadeiramente Ele cuida. Nós não precisamos nem do anjo, né? Porque é o Senhor quem cuida de nós. É Ele quem envia o seu socorro. E todos nós que temos essa vontade de costumeiramente estar na presença de Deus, buscando o socorro do céu, Ele vem para nos socorrer. E
Para finalizar, eu quero mais uma vez aqui falar um pouco das aparências e do caráter destes homens malignos, que esta epístola fala muito, né? Homens amantes de si mesmos, enganadores, que vêm para o nosso meio, né? A Bíblia diz que tem aparência de nuvem, mas também é nuvem sem água. Tem aparência de árvore sem fruto, sem vida, sem raiz firme na terra. Tem aparência de onda, mas não é bonita, de onda bravia. Tem aparência de estrelas errantes, sem um norte, né? Tem aparência de rocha submersa, pastores que apacentam a si mesmo. A aparência, ela pode ser muito boa, irmãos, mas o conteúdo deixa a desejar. Eu louvo a Deus que a igreja do Senhor tem discernimento, apresenta às vezes um potencial muito grande, mas não utilizado como deveria. Apresenta um potencial grande, mas não utilizado como deveria. Por exemplo, a rocha. A rocha, nós temos muitos exemplos na Bíblia de se construir a casa na rocha. Mas a rocha submersa é o terror dos comandantes de navio. Você já entrou, por exemplo, num rio, pisando assim? A gente tem medo de pedra. Então, a rocha, que é uma segurança mais submersa, é perigoso. Isso é aparência, né? Fala de uma característica boa, mas de um potencial ruim. Deixa a desejar. Nuvens levadas pelo vento não serve para nada. Não serve para ter sem água, não tem chuva e não faz sombra também, porque o vento leva embora, não faz sombra. Ondas do mar, ondas bravia. Quando os portugueses saíram daqui para o Brasil para nos descobrir lá, eles se dirigiram pelo mapeamento das estrelas, né? Era o norte de navegação dos navegadores na época. Mas estrela cadente passa rapidinho, né? Não serve para nortear a nada. Tem uns bobos aí que fazem um pedido, né? Mas os crentes não fazem essas coisas. Falsos ensinadores, falsos mestres, eles não conseguem se firmar dentro da igreja verdadeira, porque nós temos discernimento de Deus. Às vezes acontece até escândalo e a gente não entende. Puxa, tinha um pastor em tal lugar, aconteceu isso, isso, isso. Era falso. Não era verdadeiro. Não estava firmado na rocha. Era nuvem sem água. Era mar bravio, onda bravia. E Judas, ele nos mostra, né? Todas essas coisas, nos adverte a respeito dos falsos, mas ele tem uma expectativa positiva em relação aos verdadeiros irmãos. Diz lá, mas vós, no verso 17, mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelo apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, edificando-vos no 20, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor, esperando misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E há a conjunção, mas isso introduz um texto com teor contrário ao anterior. Nós sempre temos que analisar muito a palavra de Deus. Mas vós, amados, se nós analisarmos o pretexto, vamos entendermos bem isso. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas. Quando ele fala de todas as coisas ruins, dessas qualidades ruins, ele fala ali, mas vós, amados, é um alerta. E depois de falar sobre toda essa mensagem, todo esse ensinamento, a vida e o destino dos falsos mestres, eles não se firmam na palavra. Eles não permanecem na igreja, irmãos. Então nós
temos que ter o discernimento de Deus, porque Judas ele encerra a sua epístola de um modo que ele exalta a Deus, ao único Deus sábio, Salvador, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, eu não posso finalizar essa parte espiritual sem mais uma vez pedir desculpa a vocês por esta situação que aconteceu comigo, esse descontrole de glicemia, mas é algo que foge da minha vontade, é algo alheio. Mas foi bom para vocês verem que nós temos que depender de Deus, porque Deus sabe o quanto eu tive que depender dele esses dias aqui. Mas eu também não posso ir embora sem deixar aqui para vocês uma solução. Muito do ensinamento que foi trazido nos fez refletir bastante. O pastor Eroni falou bastante sobre abrir várias frentes na palavra e às vezes não conseguirmos fechar. Mas o pastor José Pimentel de Carvalho, com quem eu aprendi um pouco, ele ensinava assim, que quando a gente tinha problema muito grande, a gente tinha que chegar à noite, empacotar, fazer um pacote daquilo, deixar ou no criado ou atrás da porta e pegar no dia seguinte que os problemas estariam menores. O pastor que ensinou na hora do almoço, o pastor Antônio Domingos, falou que a gente às vezes tem que ouvir, aprender, entender as pessoas, dar o direito de fala para compreendermos melhor as necessidades. Mas eu sei de uma coisa, irmãos, um filho que está fora do caminho ou indo por caminhos errados na internet ou nesta vida cotidiana ou em qualquer coisa, ele pode se esconder de tudo e às vezes nós não temos nem a solução, para esses problemas. Nós que somos assim, eu pelo menos que já estou quase chegando na boa idade, na melhor idade, tenho dificuldade, pouca habilidade com isso, mas mesmo que tenha, é um mundo que a gente não consegue controlar. Eles podem penetrar o mais profundo nesse mundo, mas só que tem uma coisa que vai muito além do que esta tecnologia, que é a oração. O filho, ele pode for pelo caminho que ele for, nós podemos ir pelo caminho que nós formos, mas nós não conseguimos esconder da oração de uma mãe, da oração de um pai, e um filho não consegue se esconder das nossas orações. E eu sou carente, irmãos, das vossas orações, peço as vossas orações, agradeço ao pastor Antônio Domingos, ao pastor Josué, à igreja, por esta recepção calorosa. Em Dó Brasil, estaremos ali à disposição de vocês para estarmos juntos. Deus abençoe. Meu muito obrigado, pastor.